tarde, eu sou a Josi Cozempo, está começando mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E hoje o Sobre Isso vai falar sobre cuidado, proteção, oportunidades e principalmente sobre histórias que ainda estão sendo construídas. Por trás de cada criança existe uma história, existem sonhos, talentos, medos, desafios e também possibilidades. E quando uma criança está em situação de vulnerabilidade, o que ela mais precisa não é de julgamento, mas de adultos preparados para acolher, proteger e ajudá-la a construir novos caminhos. Para falar sobre esse trabalho, recebemos hoje duas profissionais que vivem essa realidade diariamente. Daniela Brasolotto, coordenadora do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos Tia Sé e psicóloga clínica. E Lucilene Miranda de Rezende, coordenadora da Casa de Acolhimento Laços de Amor. A entrevista também acontece em um momento especial para a entidade. Nos dias 14 e 15 de agosto, Cianorte recebe o vidente Carlinhos, que realizará atendimentos na cidade. No sábado, no dia 15, toda a renda arrecadada com os atendimentos será destinada à aquisição de alimentos para o SOS Cianorte, que serão destinados ao trabalho desenvolvido pela instituição. Uma iniciativa que une uma agenda particular de uma ação de solidariedade em favor de crianças e adolescentes atendidos pela entidade. E agora que você já conhece as meninas, nós vamos falar um pouco mais desse trabalho tão bonito que acontece aqui. Daniela, antes de falarmos sobre a Tia Sé, eu quero conhecer a mulher que está por trás dessa profissional. Você nasceu em Cianorte, é formada em psicologia há 11 anos. Em que momento percebeu que a psicologia seria o caminho que você gostaria de seguir? A psicologia aparece para mim na escola. E, diante dali, processo de faculdade. E eu sempre, quando me perguntam, eu sempre falo que a psicologia, ela me escolheu, né? Além da gente escolher a profissão, acho que a profissão também escolhe a gente. Vocês têm uma missão juntas. E hoje você concilia a coordenação da Tia Sé com a atuação como psicóloga clínica. O que essas duas experiências te ensinam uma sobre a outra? Eu falo que a Tia Sé, ela traz valores humanos. Então, além dela trabalhar o profissional, ela ensina a gente a ser pessoas melhores, né? E dentro da clínica, eu sempre coloco que, infelizmente, a gente lida com o pior das pessoas. Quando vai para a psicologia, vai com o sofrimento. Mas, em contrapartida, a gente também acolhe a mudança, a transformação. Então, acho que resgate, né? A junção dos dois traz um bom trabalho. E quando você assumiu a coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Tia Sé, o que mais te chamou a atenção nessa realidade? Eu acho que a vulnerabilidade, não só financeira, mas no todo, né? A carência daquelas crianças, o afeto, a atenção que eles necessitam, né? Não imaginava que tinha essa dinâmica e quando a gente vai para o serviço de convivência, quando a gente vai para a área social, a gente vê o quanto que nós, indivíduos, somos falhos. Você consegue presenciar uma realidade muito além de muitas realidades, né? Lucilene, a sua história pessoal também tem uma relação muito forte com o cuidado. Você cresceu em uma família de 6 irmãos e ainda muito jovem acabou assumindo responsabilidades pelos irmãos menores. Você acredita que essa experiência influenciou a sua profissional que você se tornou? Com certeza, né? Eu acho que a partir daí eu consegui adquirir a responsabilidade necessária, o cuidado, né? A escuta com as crianças que precisa ser muito, muito fortalecida, né? Porque a criança quer ser ouvida o tempo todo. Então, eu acredito, assim, que me formou, né? A minha história me formou a profissional que eu sou hoje. E você se formou em psicologia, trabalhou na proteção especial e chegou à Casa de Acolhimento Laços de Amor, primeiro como técnica e depois assumiu a coordenação. O que mudou na sua vida quando você passou a estar à frente da casa? Bom, certamente as responsabilidades, né? Com certeza. Sempre, né? Como sempre. Então, assim, muita responsabilidade. Eu acho que a gente passa do papel de prevenção, de atenção ali para a resolução dos problemas, né? Chega na coordenação, a gente precisa dar conta. Então, ali é uma construção diária. Eu brinco que o acolhimento é o nosso Kinder Ovo,
né? A gente não consegue chegar ali com algo estruturado e dizer hoje vou fazer somente isso. Então as situações vão surgindo e a gente precisa cada dia é um novo dar desafio. conta, exatamente. A gente está ali para isso. E para quem ainda não conhece, o que é o serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos Tia-Sé e qual o papel dele na vida das crianças? Hoje, o serviço de convivência, antigamente era conhecido como contraturno, então é um período contrário que as crianças vão na escola, né, e aí vão lá pro Tia-Sé. Então, como direito delas, eles têm acesso ao lazer, à cultura, ao esporte, né, ao diálogo. Então, acho que a mudança que traz essa transformação e o acesso dessas crianças que hoje não teriam condições, né, de estar dentro desse serviço, ofertado para eles de forma gratuita. E o serviço atende crianças de diferentes idades e oferece esporte, cultura, dança, karatê, musicalização, teatro, inclusão digital e tantas outras atividades. Por que oferecer essas experiências é tão importante? Acho que é transformador, né? A gente tem o outro serviço, que é o SEI São José, que é educação, que é direito de todos, e o serviço de convivência, ele vem para uma abrangência de quem dele necessita. Então, as crianças que estão ali é porque elas passam por alguma vulnerabilidade, seja social, afetiva, familiar, né, financeira. Então, é o acesso. Acho que o que muda na vida dessas crianças é elas terem a oportunidade, o acesso a tanta informação, a tantas culturas, esporte, temáticas diferentes. Que possivelmente não teriam, né, se não tivesse acesso a essa participação no projeto. Com certeza. A gente fala que eles estarem ali, eles estão sendo protegidos. A nossa missão é proteger aquelas crianças que estão com a gente. E quando uma criança chega ao serviço, o que vocês procuram enxergar além daquilo que está aparente? Acho que de uma forma total, a gente trabalha além da criança, a gente trabalha a família também, né? Então a gente acaba tendo esse olhar amplo no serviço de convivência. A gente não invalida a história da criança, né? Porque é importante que ela entenda o contexto dela. Mas a gente tenta realmente transformar, né? Não invalida, mas transforma. Até porque ela chega carregando uma história. Carrega uma história muitas vezes assim de sofrimento, né? De dor, de não se reconhecer, de repente assim como sendo, porque as pessoas têm um julgamento, né? Principalmente validação. Isso, sem validação, exatamente. E existe uma diferença entre simplesmente ocupar o tempo de uma criança e trabalhar para desenvolver as potencialidades? Como que acontece isso na prática? Então, na prática, a gente tenta trabalhar as potencialidades das crianças exatamente incluindo elas, né, nos serviços que o município oferece, no serviço de fortalecimento de vínculo, como o Tia-Sé, nós temos a Rainha da Paz também, que a gente inclui eles, para que eles se descubram em alguma atividade, né? Que às vezes, assim, eles precisam passar por essas, às vezes não, precisa passar por essas experiências, serem incluídos nesse serviço, para que eles, de repente, se encontrem, né? Se sintam valorizados, descubram talentos. Exatamente, descubram talentos, porque são ofertados, né? Então, acho que é por aí. E existe algum momento em que vocês percebem essa criança está se transformando? Alguma conquista que para quem olha de fora pode parecer pequena, mas para vocês representa muito? Sim. Nós lá do Serviço de Convivência, a gente tem as oficinas de esporte, futsal, karatê, né? Então, quando a gente consegue ver a evolução daquela criança, a gente tem alguns, né, vários casos, mas tem um específico, a criança entrou, não sabia, né, não tinha um diálogo, não tinha uma comunicação, e através do esporte ela foi se transformando. E hoje ela é campeão paranaense, alguma coisa assim. Não vou lembrar porque ela já não está mais com a gente, né? Até a gente faz alguns eventos ali, porque trazem essas crianças que já saíram para, né, que eles querem estar dentro do serviço de convivência. Então, a gente tem um projeto que é Projeto Veteranos. Então, quem já saiu, volta para ficar um dia ali com a gente. Então, acho que aí a gente vê o quanto que o serviço de convivência fez e faz, né, diferença na vida das crianças. Que lindo, né? Então, Lucilene, quando nós falamos em casa de acolhimento, algumas pessoas ainda imaginam apenas um lugar que oferece moradia, alimentação, cuidado básico. O que existe por trás disso que a sociedade muitas vezes não conhece? Então, realmente é isso, que às vezes eles acham que é só um local onde a criança vai se alimentar, que a criança vai dormir,
né? Então, e o nosso trabalho vai muito além disso, né? Nós temos uma equipe preparada, temos uma assistente social, temos uma psicóloga, temos uma pedagoga, né? Eu, enquanto coordenação, que nós temos o trabalho, a nossa função é essa, é incluir essas crianças nas atividades de esporte, lazer, para que realmente elas se sintam pertencentes, né, à sociedade, e que a sociedade as enxergue também como pertencendo, né? Porque é algo que a gente que parece que porque eles estão acolhidos, eles estão à margem da sociedade, né? E isso causa uma frustração. E nós que trabalhamos com eles, neles principalmente que estão acolhidos. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? E o olhar inclusivo para todas as ações comunitárias. E você disse algo muito importante, estar acolhido não define quem é aquela criança, né? Exatamente. Como vocês trabalham para que ela não seja marcada pelo motivo que a levou até o acolhimento? Tem que ser um trabalho de formiguinha, né? Diário, assim, de realmente desconstruir a forma com que ela chegou no acolhimento. Porque às vezes elas são julgadas até pela própria família, né? Que elas estão acolhidas porque elas não obedeceram, porque elas não seguiram as regras. Você é problemática, aquilo que você falou, né? Está à margem. Exatamente. Então, assim, é um trabalho de desconstrução e de mostrar para eles, né? Que aquilo que aconteceu com eles não significa que vai determinar quem eles vão ser na vida adulta. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade, essa empatia com eles. E por trás de cada criança existe uma história de vulnerabilidade ou muitas vezes de violação dos direitos. Como oferecer proteção sem transformar essa criança naquilo que aconteceu com ela? É justamente sobre isso que você vem falando aqui, né? Como é feito esse trabalho? Exatamente. É o trabalho de formiguinha que eu mencionava anteriormente, né? Desconstruir aquilo que ela passou não pode ser uma realidade na vida futura. Não pode ser, e a gente precisa deixar isso muito bem claro, né, para todos os acolhidos, para que eles não fiquem com esse estigma pensando, não, eu estou aqui porque fui eu que causei essa situação, né, eu nunca vou ser melhor que isso, então eu tenho que ficar aqui. Aí fica uma criança revoltada, uma criança que causa o caos na casa, porque daí, né, briga com os outros acolhidos. Então a gente tem que estar o tempo todo ali. O acolhimento é presença, né? É entrega, é presença diária. Então a gente precisa estar muito atento. Uma questão que você destacou no questionário foi o fortalecimento de vínculos familiares. Existe a ideia equivocada de que quando uma criança vai para uma casa de acolhimento, ela simplesmente é afastada da família. Como que acontece esse processo realmente? Então, quando ela chega para nós no acolhimento, ela é afastada da família, nós temos o dever de fortalecer esse vínculo. Claro que desde que não tenha nenhuma suspensão judicial, de que essa família esteja liberada para ter contato. Uma contrapartida familiar também. Porque a partir disso, vai ter um trabalho com essa família, né? Os profissionais do acolhimento, a rede de proteção como um todo, vai trabalhar com essa família justamente tentando fazer com que ela adquira, né, as responsabilidades necessárias, de que ela compreenda o porquê que aquele filho foi acolhido e que ela se prepare para poder receber ele de volta, né? Então é feito também todos os encaminhamentos para o mercado de trabalho, a gente vai atrás, realmente tentando sanar essa questão de que essa família nunca mais vai poder ter contato, né? Então o acolhimento não é o afastamento familiar, muito pelo contrário. É trabalhar a família e a criança para que possa haver um convívio ainda melhor. Exatamente, e sempre a gente pensando em atender o melhor interesse da criança, né? E quando existe a possibilidade de retorno à família de origem ou extensa, como a equipe trabalha para que essa reintegração aconteça de maneira natural e segura? Então, as equipes do acolhimento e da rede de proteção vão fazer um trabalho juntamente com essa família, como eu disse antes, né, inserindo em mercado de trabalho, colocando essa mãe, esse pai para os atendimentos, seja ele no CAPS, no CREAS, no CRAS, fortalecendo essa família para que ela adquira as responsabilidades mesmo, no sentido de conseguir cuidar dos filhos de maneira satisfatória. E quando não é possível voltar para a família de origem, quais caminhos podem ser construídos para aquela criança ou adolescente? Então, aí nós do acolhimento, juntamente com o Poder Judiciário, a gente vai traçando novas possibilidades para essas crianças, né? Então, ou essa criança vai para uma família acolhedora, que nós temos esse programa aqui no município, um programa que acolhe essas crianças e tem um trabalho mais individualizado, que alguns necessitam, porque o coletivo para eles é muito difícil, né? Então, assim, tem esse programa aqui no município
E a gente também tem o processo de destituição, uma vez que a criança é destituída, que a família perde todo o poder, ela tem um processo ela vai para o processo de adoção, né? Leva um tempo e aí nesse caminho a gente vai trabalhando com essa criança, informando, né, que infelizmente ela não vai retornar mais para a família de origem, mas que ela vai ter uma nova possibilidade, né, de uma nova família. E a gente vai fazendo todo esse diálogo com a criança. Todo um acompanhamento para que ela seja preparada. E essa criança precisa aceitar isso também, né, porque enquanto a criança estiver dando a negativa, a gente não consegue avançar, por exemplo, num processo de adoção. Né? Então, precisa ter todo um cuidado. Existe ainda um julgamento em torno das crianças e adolescentes que estão no acolhimento. Por que nós precisamos mudar a maneira como sociedade para olhar para essas crianças? Porque as crianças do acolhimento são vistas, né, como uma criança problemática, né, a criança malandra. Então, assim, é importante a gente se colocar no lugar deles e tentar entender um pouquinho a realidade de cada criança, né? Nós do acolhimento, a gente não precisa de uma autorização judicial para que as pessoas visitem as crianças e tal, desde que tenha algum vínculo, né? Mas, assim, a gente precisa fazer um lugar de esporte, um lugar de lazer. Nós temos parcerias, né, com futebol. Tem muitas crianças que adoram jogar futebol e outras atividades que eles gostam. Então, acho que, assim, a comunidade, ela precisaria se envolver nesse sentido, de oportunizar uma história diferente para essas crianças. Entender que aquela criança que está ali precisa, né, de afeto, precisa dessa convivência. Que aquilo que aconteceu com ela não vai definir, né? E o que vocês gostariam que nunca mais alguém dissesse sobre uma criança acolhida? Exatamente isso, que é uma criança problemática, que é uma criança, é um malandrinho, é um bandidinho, que a gente, infelizmente, a sociedade acaba, né? Olhando não são todas as pessoas, é claro, não podemos generalizar, mas existe um preconceito, né? Então, a gente precisa desmistificar isso daí. E como a comunidade pode ajudar sem invadir, expor ou constranger as crianças? Então, é só procurar a casa de acolhimento, né? Procura lá o escritório, me procura, eu vou informar como que funciona o nosso trabalho, né? O que é possível, o que não é possível. E aí, a partir daí, a comunidade pode estar ajudando da forma que achar, né? Existe também outras formas de contribuir com o trabalho de vocês, além da doação financeira? Existe, mas como eu disse anteriormente, a gente precisa de uma liberação, né, do Poder Judiciário para que tenha contato com essas crianças. Nós temos algumas parcerias também que trabalham com as crianças a questão da identidade racial, que é algo bem bacana dentro do acolhimento, né, e parcerias bem interessantes assim. Então, me procure e eu vou estar orientando, informando e pedindo também autorização para que... Como faz para te encontrar? Tá, então a gente fica ali na Praça Oswaldo Cruz, 249, né? Ali eu sempre falo no Redondo da Rainha da Paz, né? Que fica o Lar dos Velhinhos, o acolhimento e a Rainha da Paz. Então a gente fica ali das 8 da manhã às 17h30. Dani, no seu caso, como que é possível entrar em contato, encontrar vocês? Nosso caso, a gente fala, né, nosso é proteção básica, então é um pouco mais fácil do que o acolhimento. Então, a gente, além do financeiro, que realmente hoje é o prioritário, através de serviço, através de voluntariado, né, a gente está sempre precisando. Então, hoje a entidade, tanto o CEMIC São José, quanto o Serviço de Convivência Tia Sé, está localizado na Rua do Artesão, 135, na Vila 7. A gente também tem o horário das 7h15 às 18 horas, não fechamos para almoço. Para participar desse projeto, procure vocês, fale com vocês. E para contribuir, pode ser de forma financeira ou de outras maneiras também, para conhecer melhor, tem que ir até o local para entender melhor e vocês passam todas as informações. Exatamente. Tem rede social hoje, né? O Instagram, CEI São José, Casa de Acolhimento, Serviço de Convivência Tia Sé, então lá tem o nosso WhatsApp também, pode mandar mensagem. Hoje facilita, né? O WhatsApp facilita a nossa vida, então a gente vai estar passando todas as informações necessárias e a gente, enquanto instituição, está de portas abertas porque precisamos dessa ajuda. Então, para você que está nos acompanhando aí, você pode entrar em contato também pelo Instagram, lá vai ter um link do WhatsApp, entender como funciona, participar, ajudar, né, oferecer, cada um oferece o que tem, né, pode ser um tempo de estar lá participando, pode ser uma contribuição financeira, de todo modo as crianças estarão sendo atendidas e isso vai fazer muito bem a elas.
Meninas, é muito legal isso que vocês estão trazendo aqui. Inclusive, nós estivemos com a Alessandra Gastardo, ela está à frente aí à presidência desde 2010. Você, Dani, já está há 11 anos, né? A Lucilene chegou há pouco tempo já fazendo a diferença. E é muito importante esse trabalho, porque o SOS Cianorte, ele atende, são 3 frentes de trabalho diferentes. Isso. São 3, a educação, que é o CEI São José, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Tia Sé, e a Casa de Acolhimento Laços de Amor. Daí a importância, né, de receber essa ajuda, porque são muitas crianças acolhidas ali. E para quem quer se aproximar, conhecer o trabalho, colaborar, qual o melhor caminho? Ir diretamente, como nós falamos aqui, entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp. Hoje, se a gente for somar, a gente atende direta e indiretamente mais de 600 famílias, mais com acolhimento, né? Então, a forma de chegar até nós pode ir presencialmente nos endereços que a gente, né, já falou, ou pelo WhatsApp, que a gente sabe que hoje facilita muito a nossa vida, né, nossa jornada. Então pode mandar mensagem, a gente explica, a gente, né, orienta, a gente gosta muito, nós enquanto serviço de convivência e educação, né, o acolhimento tem umas restrições, mas nós estamos de portas abertas ali para receber, para conhecer. Muita gente às vezes passa ali, não conhece, fala, nossa, não sabia que era tão grande, não sabia, não sei o trabalho que é realizado. Então assim, a gente está de portas abertas, né? Quiser conhecer a gente, pode estar indo lá. Isso trouxe uma frase aqui muito bonita, que gostaria que o público pudesse enxergar as crianças, não pela situação que as trouxe até o acolhimento, mas pelas possibilidades que elas têm pela frente. O que vocês fazem diariamente para transformar possibilidades em oportunidades reais? Eu acredito que a oportunidade é oferecer essa oportunidade para as crianças. Eu sempre coloco para elas em fala, né? Que além de estar como coordenadora, também estou como psicóloga lá. E nas salas, né, é o futuro. Nós estamos preparando ele para o futuro. Eles ficam ali com a gente no Tia Sé até 10 anos. Né? Então, no entrar na adolescência, eles vão para outros serviços, para outros caminhos. E a nossa preparação é sempre no bem-estar do futuro, que eles consigam ter esse olhar para o futuro. Que sonhos vocês percebem surgindo nas crianças? O que vocês gostariam que elas levassem consigo quando crescerem? Eu acho que é essa visão, enxergar que eles podem mais, né? Porque, infelizmente, ainda às vezes dentro de um núcleo familiar, dentro de algumas vulnerabilidades, né? Sem julgamento das famílias, tem esse fechamento de que não pode, de que não consegue, né? E a gente trabalha muito para que eles consigam enxergar que eles podem, que eles são capazes. E o que mais te emociona nesse trabalho? Acho que é ver essa evolução mesmo, ver essa construção. Eles entram ali com 4 anos e alguns permanecem até os 10, então a gente vê entrando, né, uma criancinha bem limitada, às vezes sem saber falar em certos momentos ali, não sabe se expressar emocionalmente. E aí quando chega lá com 10, eles já com opinião formadas, né, com sonhos realizados, com reconhecimento de esporte, de identificação deles mesmos. Então, assim, isso é muito gratificante, ver esse processo evolutivo da criança. Que já não são mais os pequenos que entraram lá, né? Lucilene, você também acompanha, né, esse crescimento deles. O que te emociona quando você percebe que eles estão se desenvolvendo? Eu acho que cada pequeno desenvolvimento deles para a gente já é transformador. Às vezes o que é tão pequeno, olhando as pessoas olhando de fora, né, o olhar de fora, pra gente, assim, é revolucionário, Você né? vê que deu um passo. Isso, é uma criança que avançou na escola, que já está conseguindo compreender, que já está conseguindo ler, né? É uma criança que se destaca no esporte. Então, assim, para nós, tudo isso é muito gratificante, né? É o sonho deles que a gente vê que está tornando realidade. E vocês sonham junto que ali, né? Ver eles se desenvolvendo. Todos os dias. E se vocês pudessem pedir uma única coisa à sociedade de Cianorte em relação às crianças e adolescentes atendidos nesse serviço, o que vocês pediriam? Eu acho que eu pediria a contribuição, né? Hoje a gente tem uma subvenção do município, então o município é nosso parceiro, assistência social, a educação, mas, né, para manter ali 4 refeições diárias, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, né? Toda essa estrutura que a gente tem, hoje a gente precisa realmente, né, do financeiro, do aporte financeiro. Não só o financeiro, né?
quem não tem a condição financeira, mas às vezes através do serviço, através do tempo. Hoje o tempo, né? Hoje essa questão do tempo que é muito complicada. Às vezes a pessoa acha mais fácil contribuir financeiramente do que, né, se doar, né, com relação ao tempo. Mas é uma possibilidade. Com certeza. Né, muito agradável, inclusive, porque tem muita criança lá para. Né? E a gente tem, né, vários serviços lá dentro que dê para contribuir com esse tempo. A parte do voluntariado também, que é muito importante. Aí eu faço né? Das palavras da Dani, as minhas. E você, o que você pediria para as pessoas? Então, eu acho que isso também, né? Assim, é a contribuição. Nós também recebemos o subsídio da prefeitura, né? O repasse da prefeitura, prestamos serviço para Cianorte e os 2 distritos, né? Vidigal e São Lourenço. Temos um gasto bem significativo, porque as nossas crianças moram lá, né? Nós temos 2 casas aqui no município com capacidade de acolhimento de 10 crianças em cada casa. Quem tem um filho em casa sabe quanto custa, né? Imagina tantas crianças. Exatamente. E aí a gente precisa prover tudo. Hoje mesmo a gente está com 19 acolhidos, né? Entre crianças e adolescentes, que são casas mistas. Então, assim, são gastos que vão para além da alimentação, né? Medicamento. É tudo, né? É tudo. É um cuidado completo. Né? Eles vivem lá. E a gente ainda precisa, para além disso... Eles não comem lá, eles vivem lá. Eles vivem lá, eles moram. Oportunizar também um lazer para eles, levar para tomar um sorvete, levar para comer um lanche. Então, tudo isso demanda gasto, né? Então, é isso mesmo, é a contribuição que a população... E, graças a Deus, Cianorte, o povo de Cianorte é um povo muito solidário. Eu vejo isso todos os dias ali no acolhimento, né? Então, isso é muito bacana. E peço que né, continuem contribuindo conosco, porque é para uma causa nobre. Lucilene, hoje vocês têm crianças lá que vivem, vocês estão acompanhando essas crianças. Essas crianças não estão lá porque elas serão adotadas, elas estão lá sobre acompanhamento de vocês. Isso. O acolhimento, na verdade, ele deveria ser excepcional e provisório, né? Mas tem casos que as crianças ficam um longo período acolhidos. Depois de um período acolhido, eles vão para um processo de destituição familiar e, após isso, eles vão para um processo de adoção. Então, assim, as pessoas que têm intenção de adotar uma criança devem ir até o fórum, procurar, né, se orientar, buscar informação, que todo o procedimento de adoção é feito pelo fórum. Então, assim, algumas pessoas acham que é só ir até o acolhimento, visitar as crianças, situação que não é liberada, né, como eu disse anteriormente, precisa de uma autorização judicial para visita e a prioridade é que seja família extensa, algum amigo muito próximo, né? Então, assim, o caminho é esse, vai até o fórum, faz o cadastro, faz todo o processo tem todo um acompanhamento para fazer, né? Para daí depois você entra numa fila e aí depois você vai... Passo por isso, é um legal. Passo a passo, isso aí. E para a gente terminar, se uma criança que hoje está sendo atendida pelo Tia Cé ou acolhida pela Casa Lar estiver assistindo a esse programa, o que vocês gostariam que ela soubesse sobre o próprio futuro? Que ela é capaz. Ela pode acreditar que ela consegue. Exatamente. E que eles são muito mais do que o que aconteceu com eles, o que levou eles ao acolhimento, né? Que são capazes e que nós estamos lá todos os dias para promover isso para eles, né? Existe toda uma equipe trabalhando por trás para que eles ressignifiquem tudo o que aconteceu na vida deles. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pela presença aqui no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande para mim entender essa realidade, tenho certeza para a nossa audiência também. Daniela, muito obrigada. Lucilene, muito obrigada por estar aqui com a gente no Sobre Isso. Nós que agradecemos a oportunidade, a visualização. E como eu disse, né, a nossa instituição está de portas abertas. O dia que vocês quiserem ir lá conhecer, será um prazer recebê-los. Muito bem-vindas. E toda a população do Cianorte. Nós estamos encerrando esse bloco, mas eu gostaria de agradecer aqui a Daniela e a Lucilene e lembrar a você, nos dias 14 e 15 de agosto, o vidente Carlinhos estará em Cianorte realizando atendimentos. No sábado, dia 15, toda a renda arrecadada com os atendimentos será revertida para a aquisição de alimentos destinado ao SOS Cianorte. Quem quiser obter informações sobre os atendimentos, pode entrar em contato pelo telefone 11 933 83 1962. E também fica aqui o nosso convite a Alessandra Gastardo, presidente da SOS Cianorte, para estar aqui com a gente falando um pouco mais sobre esse projeto tão bonito. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já.
Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara? Com móveis de qualidade e design moderno, que te proporcionam conforto e qualidade de vida? A Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Aqui nós estamos em um ambiente totalmente realizado pela Móveis Corsini. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E você que nos acompanha aqui no programa Sobre Isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é ASK, e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar. Quem trabalha, ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né? E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o Pancake. E esse Pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Estamos de volta ao Sobre Isso, e agora o Sobre Isso recebe um profissional que já traz uma bagagem, uma história de mudanças, desafios, liderança e empreendedorismo. Ele saiu de casa, ainda é jovem, para assumir um desafio em outro estado, construir uma trajetória no cooperativismo e agora vive um novo capítulo em Cianorte. Nós vamos conhecer a história de Douglas Pigato, gerente da Cressol em Cianorte. A Cressol, com mais de 30 anos de história, é uma das principais cooperativas de crédito no Brasil e também é uma das patrocinadoras da campanha Show de Prêmios da ACI, uma iniciativa que contribui para fortalecer e movimentar o comércio local. Douglas, muito bem-vindo ao que eu Sobre Isso. Obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade. Uma felicidade estar aqui junto com vocês. Para falar sobre cooperativismo, campanha Show de Prêmios, vai ser um papo muito interessante que nós vamos ter aqui hoje no Sobre Isso, e eu vou te apresentar um pouco mais desse nosso convidado que está aqui conosco, Douglas Pigato, 36 anos, é gerente da Cressol em Cianorte e está à frente de um importante projeto de expansão no cooperativismo aqui na região.
Natural de Matelândia, no oeste do Paraná, é formado em administração com pós-graduação em gestão de pessoas e construiu uma carreira no sistema financeiro passando por diferentes funções até chegar à gestão de agências. Casado com Thaís e pai de Alice, de 8 anos, é também empreendedor ao lado da esposa na Perfumato, uma loja de perfumes inaugurada recentemente aqui em Cianorte. Eu mencionei aqui que a Cressol é uma das patrocinadoras da campanha Show de Prêmios da SIC, e inclusive eu estive lá na SIC participando do sorteio da Honda Bige, muitos prêmios, né? Vale compras no valor de R$500, enfim, são muitos prêmios. E você que está acompanhando aí, participando, continue comprando no comércio de Cianorte e participando dessa campanha que tem sido fantástica aqui na nossa cidade. E agora nós vamos falar um pouco mais com o Douglas. Douglas, você começou a trabalhar muito jovem, né? Aos 19, 20 anos, saiu de casa, construiu uma carreira e buscando experiências. O que isso te ensinou para o profissional que você se tornou? Então, nesse meu primeiro emprego, que eu entrei nessa empresa, que era uma transportadora em Matelândia mesmo, eu entrei no RH. Então, eu fazia toda essa parte de contratação, gestão de equipes, né? E depois de 3 anos, eu recebi essa proposta de abrir uma nova operação em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, eu abri, então, 5 novas operações em cidades diferentes. E o que me moveu a ir para lá são as oportunidades, os desafios, né? Então, sempre fiquei com aquela sensação de que se eu não tivesse aceitado essa oportunidade, eu estaria até hoje pensando como seria, né? Então, se eu tivesse ido, se eu não tivesse ido, será que teria dado certo? Será que não teria? E assim eu fiz. Então, só falei com meus pais, falei, olha, estou indo para Minas Gerais, vou abrir uma operação lá. E assim eu fiz, né? E levei também, né, depois de uns 6 meses, a minha namorada, que hoje é minha esposa, que é a Thaisa. E se você não tivesse ido também, talvez não teria construído essa bagagem que você tem hoje, que você traz para a Cressol, né? Isso. Aí lá, assim, eu aprendi muito, né, a fazer toda uma gestão de equipes, a ter resultados, né, porque toda empresa, ela é movida por resultados também. Mas o que eu vejo, assim, que me motivou mesmo, era também de desenvolver pessoas lá. Então, cada cidade que eu passava, eu desenvolvia pessoas, essas pessoas tocavam essa operação lá, e hoje eu vejo que isso eu trago comigo mesmo e posso fazer aqui onde eu estou. Já se tornou algo que está em você, né? Uma experiência que você já tem. Douglas, você falou que você ficou 4 anos em Minas Gerais e participou da abertura de 5 operações, né? Que desafios você encontrou tão jovem e o quanto essa experiência ajudou a construir a sua capacidade de liderança? Quando você sai do teu estado, né, da tua cidade, você está habituado com uma cultura. E quando você vai para um outro estado, lá é uma cultura diferente, mas o pessoal lá era muito receptivo, né? Eles me receberam muito bem. Mas o meu objetivo mesmo lá era de abrir uma equipe, né, de abrir negócios e que essa empresa desse o máximo resultado possível. Depois que eu fiquei nesse tempo lá, eu fui convidado de novo para abrir uma operação no Paraná, né? Então eu retornei para o Paraná e abri novas operações aqui no oeste do Paraná. E você retorna para cá e entrou para o sistema financeiro, né? Como que o estagiário que foi crescendo dentro da cooperativa, passando por diferentes funções, passou a chegar à gerência? E em que momento você percebeu que o cooperativismo poderia ser uma carreira para você? Teria então uma outra operação para que eu pudesse abrir, que seria no Nordeste. Foi aonde eu me encontrei no cooperativismo. Então eu acabo saindo dessa empresa, né, me desligando dela, abrindo mão disso e entrando como estágio na minha primeira cooperativa de crédito. Então eu entrei como estagiário lá e aos poucos eu fui subindo, né, os degraus, desde assistente pessoa física, assistente pessoa jurídica, gerente pessoa jurídica. Então ali foi o meu primeiro momento com o cooperativismo. E como você está me contando aqui, você passou por várias funções antes de chegar à gestão, né? O que cada uma dessas etapas te ensinou sobre pessoas, relacionamento e liderança? Todas essas etapas são importantes porque a gente precisa conhecer todos os processos. Então isso hoje me facilita na minha gestão, né? Pelo fato de eu conhecer o processo. Então eu sei o processo, eu consigo ensinar mais pessoas e desenvolver essas pessoas dentro da onde eu estou. Já conhece o caminho, né? Isso. E você costuma destacar que resultado não é uma construção individual, mas de uma equipe. O que você aprendeu sobre liderança ao longo desses anos? Então, a liderança eu vejo que é mais seguir pelo exemplo. Não adianta eu falar como deve ser feito se eu não faço isso. Então a gente usa muito constranger pelo exemplo. Às vezes a pessoa me vê eu fazendo e ela não faz.
Mas e quando ela me vê eu fazendo, ela vai querer fazer. E não adianta eu falar para ela fazer se eu não faço. Então, um dos objetivos da liderança que eu vejo é essa. Que desenvolver pessoas, né? Ninguém constrói nada sozinho. O cooperativismo, o associativismo nos diz isso, né? Que a gente precisa das pessoas para ir um lugar maior, mais longe, né? Quando um coopera com o outro, tudo fica mais fácil. Né? Exatamente. Agora, tem uma história muito curiosa sobre a sua chegada à Cianorte. Pouco antes de você receber o convite, você chegou a conversar com a sua esposa sobre a possibilidade de vocês virem para cá. E sem saber, né? Sem saber que você receberia essa proposta posteriormente. E há cerca de uma semana depois, o convite veio. Como que você recebeu aquele convite naquele momento? Então, essa história foi bem legal porque ela foi assim. Eu estava nessa outra agência, já dentro da Cressol, e nessa agência a gente já vinha entregando um resultado bem legal. E a gente teve uma reunião e estava naquela situação de decidir como que ia ser feito aqui em Cianorte, se ia abrir um processo seletivo, se não ia. E eu fiquei com aquela cidade na minha cabeça, Cianorte, né? Eu só tinha ouvido falar, eu já tinha passado algumas vezes aqui, né, quando eu morava em Minas. E cheguei em casa para minha esposa e comentei com ela. Falei, e se a gente fosse embora para Cianorte, né? E aí a gente já começou a pesquisar como é que era a cidade, enfim, mas assim, a diretoria nossa, né, não tinha comentado nada sobre essa possibilidade, até porque eles iam abrir um processo e eu não havia me inscrito nesse processo, né? Mas quando eles começaram a falar, me surgiu essa curiosidade. E uma semana depois, então, o nosso diretor me fez esse convite, falou, Douglas, vem cá para nós tomar um café, né? E pediu se eu estava preparado. Quando convida para um café, é sempre coisa boa ou não? Não, mas é coisa boa. E café é sempre coisa boa. E aí ele falou, Douglas, você está preparado para novos desafios? Eu falei, eu estou. Ele falou, porque o desafio é bem maior do desafio que você tem. E eu falei, estou disposto, né? E aí ele falou, olha, então assim, a gente tem uma proposta, você sabe que a gente está construindo uma agência, uma bela agência, e a gente precisa de um gerente de confiança nosso que vai estar lá, fazer essa abertura dessa agência, essa operação. E eu falei, eu topo, né? Por quê? Porque eu já tinha conversado com a minha esposa uns dias antes, então a gente já estava bem alinhado quanto a isso. Mas assim, foi muito surpresa mesmo, né? E eu dei essa resposta já de imediato para ele. E como você me falou que a agência de Cianorte era um desafio maior do que o que você administrava naquele momento. E aquela primeira experiência de sair de casa, anos antes, já tinha mudado a sua relação com os novos desafios. Isso. Você já estava familiarizado com essa coisa de... Isso. Quando eu falo assim, que eu, por exemplo, quando eu fui embora para Minas, eu morei em 5 cidades lá, né, para abrir as operações. Quando eu retorno, e aí eu estou na Cressol eu também, então em Matelândia eu abri as carteiras PJ. Quando eu fui para Medianeira, eu abri uma outra carteira. Quando eu fui daí nessa última agência que eu estava, ela abriu uma outra carteira. Então eu já estava habituado com essas mudanças de cidade. E aí eu venho então para Cianorte e confesso que estou adorando a cidade. Hoje você fala que já criou raízes aqui, né? O que aconteceu entre aquele profissional que veio para Cianorte por uma oportunidade de trabalho e a pessoa que hoje se sente parte da cidade? Quando eu vim para cá, para Cianorte, eu vim nas minhas férias. Então eu tirei umas férias e vim aqui para conhecer a cidade, para conhecer uma casa, um apartamento, enfim, né, para fazer todo esse trâmite da mudança. E quando eu vim para cá, eu me senti muito, mas muito bem recepcionado, né? O pessoal é diferente, o calor de Cianorte. Para todo mundo que vem aqui, eu falo, para minha diretoria, para os assessores, o calor de Cianorte é diferente. Eu me senti em casa mesmo, sabe? Muito bem acolhido. E eu gostei muito da cidade, uma cidade extremamente organizada, uma cidade limpa, uma cidade, principalmente a segurança, eu me senti muito seguro, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, então a gente acaba pensando, né, na nossa família, sim, enfim. É importante. E para mim, assim, super casou aqui, eu já criei raízes aqui, estou muito feliz e agora quero permanecer aqui. Hoje o Douglas é cianortense. Sou cianortense. E você também decidiu empreender aqui com a sua esposa, né? Realizando um dos sonhos de vocês, que vocês carregavam desde 2020. O que significou conseguir tirar esse projeto do papel e justamente depois da mudança para Cianorte? Então, esse é um projeto bem bacana que eu, em conjunto com a minha esposa, a gente estava desde 2020, né? A gente teve sempre um sonho de trabalhar com perfumes e, em paralelo ao trabalho da Cressol, a gente fazia esse trabalho, principalmente finais de semanas. E quando a gente vem para Cianorte, surge uma oportunidade. Eu falei, por que não aqui, né? Tem bastantes habitantes, a gente conhece muito bem o produto. E eu hoje na Cressol, eu realizo muitos sonhos de cooperados. E eu falei, por que eu não realizar o nosso sonho, né? E a gente desenhou, estruturou
E em maio, a gente, então, tira do sonho a nossa perfumaria, que é a Perfumato, hoje aqui em Cianorte. E parabéns, então, pelo seu Obrigado. novo empreendimento. Muito sucesso para você e para sua esposa. E vamos falar agora um pouquinho sobre a Cressol. Para quem ainda não conhece a instituição, o que é a Cressol e qual é a essência do cooperativismo que vocês querem apresentar à Cianorte? Hoje a Cressol ela é uma cooperativa, então, de crédito e investimentos, né? Hoje nós somos aí a terceira maior força do cooperativismo. Eu tenho orgulho de falar que a Cressol ela é paranaense, então ela nasceu em dois vizinhos, né, no sudoeste do Paraná, e a nossa sede hoje, a nossa central fica em Medianeira, a nossa Cressol Conexão, quando eu falo da nossa Cressol. Ela nasceu com 27 pequenos produtores rurais, então eles tinham essa carência de atendimento lá em 95, então eles iam até as instituições que tinham na época e eles não conseguiam esses créditos, né? Eles não eram bem atendidos, ou não tinham, ou não sobrava recurso para eles. E aí vem a Cressol, então junta-se 27 pequenos produtores, eles juntaram R$700, foram até o Banco Central e decidiram formar uma cooperativa que hoje é a Cressol, né? Então a Cressol ela nasceu para o agro. Então hoje as pessoas ainda sentem um pouco dessa dúvida, mas a Cressol é só para o agro? Não. Ela nasceu do agro, a essência dela é do agro, a gente... Hoje ela alcança... Exatamente, tá a muito gente mais atende, então... A gente quer atender o pequeno, médio, grande produtor, mas o nosso foco é realmente no pequeno produtor, porque é a nossa essência, né? E aí o que acontece? Quando a gente vem para o nosso pequeno produtor, o filho dele nasce, ele quer estudar, quer vir para a cidade... e ele quer abrir uma conta, mas ele não é produtor. E então a Cressol, na época também, então, vamos se abrir, o estatuto muda, né? A gente vem, abre essa conta para a pessoa física. Mas às vezes o filho do produtor, ele abre a conta física, mas ele quer abrir uma empresa. E aí depois muda-se de novo o estatuto para que possa ser aberto os CNPJs, né? Para o filho do agricultor, enfim, ele decide abrir uma padaria, enfim, N situações, né? Então hoje a Cressol ela é para todos. A gente sempre fala, ela não é nem para o rico nem para o pobre, ela é para pessoa gente boa, para pessoa boa. Esse é o tipo de pessoa que a Cressol quer atender. Crescer financeiramente. Exatamente. A proposta não parece apenas abrir uma agência e oferecer produtos financeiros, né? Qual é a transformação que vocês querem provocar na vida dos cooperados e na comunidade? Hoje assim, a Cressol ela vem então para dar esse apoio para as pessoas, né? Seja para pessoa física, jurídica, pessoa física urbano. E uma das missões da Cressol é desenvolver esse cooperado, desenvolver a comunidade, porque o sucesso dele é o nosso sucesso. Como um todo, né? Como você disse, a Cressol realiza sonhos, isso daí. Independente do que a pessoa sonhe, né? Seja com um comércio, uma empresa. E o diferente da cooperativa é o quê? Que todo recurso que é alocado nela permanece no município, né? Diferente talvez de outras instituições que às vezes faz o seu investimento em cidades maiores, todo o recurso da Cressol aqui em Cianorte, ela permanece em Cianorte e desenvolve a comunidade de Cianorte. A Cressol é muito envolvida com o Cianorte, inclusive ela também está entre os patrocinadores da campanha Show de Prêmios da ASIC, que tem justamente o propósito de incentivar e fortalecer o comércio local. Por que é importante para uma instituição que está chegando a Cianorte participar de iniciativas que movimentam a economia e aproximam as empresas dos consumidores? Então, essa campanha, né, ela é bem interessante. Falando um pouco ainda da Cressol, a Cressol ela nasceu dentro da SIC aqui, então nós tínhamos uma sala lá, onde a gente foi incubado, a gente iniciou essa nossa operação, e foi ali onde a gente pôde ter esse primeiro contato com os empresários, poder apresentar a Cressol, e essa é uma campanha que vem fortalecendo, né, tanto o laço entre a associação comercial, a Cressol, os patrocinadores, com os empresários de Cianorte, né, para eles valorizarem o comércio local. Então, participando, abrindo conta, comprando produtos na Cressol, a pessoa também participa da campanha Show de Prêmios. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e abre uma conta, a pessoa vem e faz uma aplicação, a pessoa vem e faz um crédito. Agora que nós estamos no Plano Safra do agro, né? A pessoa vai lá, faz custeios, investimentos, troca o trator, enfim, soluções que a Cressol tem, ela vai estar concorrendo, então, de todos os prêmios o ano inteiro, né, do Show de Prêmios. Douglas, você comentou aqui como a Cressol nasceu aqui em Cianorte, né, porque já existia, mas ela foi incubada dentro da SIC, como você disse, e há quanto tempo a Cressol está em Cianorte? Então, a nossa sala, que fica dentro da Associação Comercial, né, da SIC,
Ela foi inaugurada em 2024, foi ali na metade do ano, né? Quando teve a troca de posse do diretor. E em dezembro de 2024, então, a gente faz a inauguração da nossa agência, que hoje fica uma bela agência, né? Uma agência gigante, e está ali para atender esse nosso cooperado. E você pode passar o endereço também, se você achar prudente. Isso, a nossa agência ela fica aqui na Avenida Goiás, número 95. É uma baita estrutura, né? Quem estiver passando por ali, entre lá, toma um café com nós e vamos fazer Quando grandes toma negócios. café é coisa boa, né? Você comentou que o Douglas falou que quando toma café é coisa boa. Então, se você passa lá e tomar café, alguma coisa boa vai acontecer. É isso daí, Josi. Inclusive, a nossa diretora de conteúdo aqui já esteve lá, já tomou um café e disse que foi muito bem recepcionada e que saiu de lá com boas novas. Então, fica aí o convite para você. Ô Douglas, quando uma empresa decide investir em uma campanha como essa, ela está ajudando também a fortalecer o ecossistema dos negócios da cidade. Na sua visão, como o crescimento do comércio local se conecta com o desenvolvimento dos próprios cooperados e da comunidade? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, eu vejo assim, um papel muito importante da associação comercial, que é fazer essa ponte, né, entre o próprio empresário e a instituição financeira, hoje na Cressol, para que eles possam ter acesso a todas as informações, para que eles possam ter acesso a investimentos, né, tanto as empresas novas quanto as empresas que já estão aqui na cidade, que quanto mais eles fizerem investimento, mais empregos também vai gerar e mais negócios acontecem na cidade. Nós estamos falando aqui de negócio de empresa, mas você falou também bastante sobre o pequeno produtor rural e sobre a falta de informação que ainda existe. Que tipo de informação, orientação muitas vezes falta para que esse produtor e como o pessoal pode estar mais presente com ele? Quando a gente vai até esse pequeno produtor, o que acontece? A gente começa a conversar com ele sobre do que ele teria direito hoje dentro de uma instituição financeira, tá? Seja para trocar o seu trator, seja para fazer um custeio, para fazer o plantio, para comprar gado, para tratar o gado. E quando eu falo assim, a falta de informação, às vezes eu vejo que o próprio produtor, em vez dele fazer esse investimento, que é uma taxa subsidiada pelo BNDES, ele acaba tirando o dinheiro do giro dele, do próprio bolso, sendo que ele poderia fazer esse custeio, esse financiamento, numa taxa extremamente baixa. Talvez muitos ainda não tenham conhecimento de que é possível fazer dessa forma. Exatamente. Muitos não têm o conhecimento e não têm a documentação necessária. Então, qual que é o papel nosso em parceria, né, com os sindicatos, por exemplo? É levar essa informação para esse produtor e falar para ele, olha, você se encaixa nessa modalidade e você tem o direito de fazer certos investimentos, certos custeios, daí depende do que ele for fazer, né? E vocês têm um cuidado tanto com o produtor rural, mas com todos os cooperados, né? Quando você fala em cuidar do cooperado, o que isso significa na prática? Quando a gente fala em cuidar do cooperado, a gente fala de bom atendimento, né? Hoje, a gente sabe que a gente está numa era digital, mas eu vejo que é muito importante ainda você ter esse contato, sabe? Essa proximidade com as pessoas. Um relacionamento humano e próximo das pessoas, né? Então, quando eu falo em cuidar, a gente quer realmente cuidar, a gente quer trazer a melhor solução para ele, a gente quer cuidar da propriedade dele, a gente quer cuidar da empresa dele, a gente quer cuidar das finanças dele para que ele possa multiplicar isso, né? Quanto mais ele multiplicar, mais cresce, todos crescem todos crescem juntos. E esse cuidado não se limita apenas ao agro. Como que a Cressol pode contribuir também para a pessoa física? Como que as famílias e os pequenos e médios empresários podem também ser cuidados? Isso, então, vou falar aqui dos pequenos empresários. Hoje a Cressol ela tem diversas linhas, né? Eu volto a falar, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa talvez trocar os maquinários dele, os investimentos que ele possa fazer, às vezes comprar um estoque maior para poder vender. Então hoje a gente tem uma ponte direta com esses cooperados para que ele possa acessar um recurso mais em conta, né? Dependendo das linhas, por exemplo, um Finep, um Fungetur, a microcrédito. Então esse é o nosso papel hoje, que é de desenvolver essa comunidade, desenvolver esses empresários e todo o recurso que ele traz para nós, a gente devolve para ele, para que ele possa se desenvolver. E você mencionou alguns projetos também, como o projeto Mesadinha, que leva educação financeira para as escolas. Por que é tão importante começar a falar sobre dinheiro, planejamento e responsabilidade financeira ainda na infância? O que a gente vem observando hoje dentro da cooperativa, não só da nossa cooperativa, mas como vamos dizer assim, um familiar, né? Os nossos filhos vão ser os sucessores.
Então, eu vejo que é importante, e a Cressol dá essa devida importância, para iniciar desde os jovens a gente falar de finanças, para eles saberem de onde vem o dinheiro, a importância de se guardar dinheiro, a importância de poupar, porque eles vão ser os nossos futuros Saber que cooperados. o dinheiro não sai do bolso do pai e da mãe, né? Exatamente. Tem que construir uma relação com o dinheiro para que ele continue gerando mais. Exatamente. E assim, a nossa ideia, um dos princípios do cooperativismo é a educação, né? Então a gente leva essas informações para as escolas. Nós temos o projeto Mesadinha, que é um projeto bem legal. Ele tem alguns módulos que a gente vai na escola, a gente apresenta para eles uma história, né, de forma lúdica, mas eles entendem no final a importância de se guardar, de se poupar o dinheiro. Douglas, você falando do projeto Mesadinha, e nós estamos falando não só desse projeto, mas da Cressol como um todo, né, que está aqui desde 2024, como você colocou, uma grande agência, e Cianorte é apenas uma parte desse projeto. Vocês também têm planos de expansão para municípios como Jussara, São Tomé, Japurá, Tapejara, entre outros aqui da região. Aliás, muito obrigado você que está aí acompanhando sobre isso em todas essas cidades. Nós ficamos muito honrados com a sua companhia e há um projeto muito bonito aí da parte do Cressol para vocês também. Isso, então, essas cidades que você citou, ela está no nosso planejamento estratégico até 2030. A ideia é de que a gente abra, então, 2 agências por ano, né? Aí a gente vai ter que ver qual será as cidades primeiro, mas, por exemplo, São Tomé é uma cidade que já tem uma sala de negócios, a agência está em construção, e em dezembro a gente vai fazer essa inauguração, uma bela inauguração em São Tomé. E aí depois a gente vai vendo para qual cidade a gente vai, se vai ser Japurá, Jussara, Tapejara, mas todas as cidades aqui da Menorte estão no nosso planejamento estratégico. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E o que significa para a Cressol levar o cooperativismo para toda essa região? Para nós é cumprir como os 7 princípios do cooperativismo, né? É levar esse cooperativismo para as pessoas, porque a gente sabe que quanto mais pessoas tiver aderindo ao cooperativismo, mais o cooperativismo cresce e mais os negócios das pessoas também crescem. Douglas, existe uma frase que aparece muito na sua fala. O desenvolvimento do cooperado também representa o desenvolvimento da própria cooperativa. Como essa lógica funciona na prática? Ela funciona na prática assim, né? Quanto mais o cooperado ele se desenvolve, né, mais vai sobrar recursos para ele, mais ele vai acreditar e depositar esses recursos dentro da cooperativa. Automaticamente, a cooperativa vai ter mais recursos para emprestar de novo para a comunidade, para que as pessoas possam aumentar, contratar mais gente, investir, trocar de carro, trocar de frota, enfim, situações que possam acontecer, né? Todos crescem juntos. Exatamente. Né? Então, você nos contou a história do cooperado sócio fundador da cooperativa aqui, que foi premiado. E como que é para vocês acompanhar, ver isso acontecendo aqui? Para nós é muito importante, primeiro pelo fato dele ser um sócio fundador. O sócio fundador é aquela pessoa, uma das primeiras, né, que abre a conta, que acreditam na cooperativa e que eles são convidados a ser sócios fundadores e que eles defendam a marca, né, que defendam a Cressol no município. E ele ser cooperado, ele participou então da campanha nossa interna que a gente tinha o ano passado, e no final do ano ele foi contemplado com um valor. E foi muito interessante porque era uma pessoa que realmente precisa, é uma pessoa que defende muito a Cressol, e quando a gente foi na propriedade dele para fazer essa entrega, ele não acreditava, né? Então ele viu toda aquela equipe, todo mundo de laranja, mais de 4, 5 carros para ir lá fazer a entrega. Na hora ele falou, olha, mas o que está acontecendo aqui? Tá todo mundo aqui em casa, né? Não é meu aniversário. Não é meu aniversário. E foi legal porque nossa diretoria também estava presente e ele realmente não imaginava, assim. E foi bem legal quando a gente fez o anúncio, né? Ele se ajoelhou, agradeceu a Deus. Os pais dele também não acreditavam, porque ele falou, nossa, mas a gente nunca ganhou nada. Mas foram pessoas que acreditaram na cooperativa, né? Que acreditam até hoje na cooperativa. E é legal a gente poder devolver isso, né? E uma forma de sorteio ainda, né? Deve ser muito gratificante, né? Muito gratificante. E a pessoa que acreditou, né, tendo esse retorno da cooperativa. Isso, porque se a gente for pensar, né, são mais de 15 mil cooperados, né? Esses 15 mil cooperados, eles serão sorteados, e aqui em Cianorte ainda, então é muita sorte, né? Foi muito gratificante para nós ver ele ganhar esse prêmio. Douglas, a gente falando aí de tudo isso que aconteceu com ele, né, com o cooperado, e sobre você saiu de Matelândia, foi para Minas Gerais, voltou ao Paraná, passou pelo Oeste, chegou ao Noroeste e hoje diz que criou raízes aqui em Cianorte. Quando você olha para tudo isso, o que você acredita que cada mudança estava preparando para você viver? Olha, eu acredito muito em Deus, né? E eu acho que Deus prepara o chão e a gente tem que dar um passo.
Então, para mim foi isso desde o começo, onde eu tive todas as oportunidades. Eu acho que a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade e a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos e tudo que a gente faz, a gente tem que dar resultado. Mas a gente precisa de pessoas, a gente tem que desenvolver pessoas, pois a gente deixa um legado e essas pessoas lá na frente vão substituir a gente onde a gente está hoje. Quanto mais você deixar, mais elas terão de onde começar para prosseguir. Exatamente. Da mesma forma que eu tive pessoas na minha vida que me ajudou a desenvolver, eu preciso retribuir isso para as pessoas, né? Eu preciso ensinar elas, cada um tem o seu tempo, e eu vejo que essas pessoas, elas têm muito potencial para poder crescer, e a cooperativa depende de pessoas, né? Todas as empresas dependem de pessoas, mas essas pessoas também precisam dar o devido resultado e basta elas quererem, né? E, para a gente terminar, qual é o convite que você gostaria de fazer hoje para quem está nos assistindo e ainda não conhece a Cressol ou ainda não entendeu o que significa fazer parte de uma cooperativa? O convite que eu venho fazer, então, é para que você possa, né, conhecer a nossa agência, venha lá, como eu falei, tomar um café, fazer grandes negócios. Mas, assim, a gente precisa entender do negócio de cada um, né? Cada pessoa tem a sua particularidade. Nós entendendo isso, a gente vai estar atendendo a necessidade de cada um, porque cada um é específico. Mas a gente faz esse convite para que você possa conhecer as nossas soluções financeiras, para que você possa conhecer a Cressol. Então, fica aí o convite para você conhecer a Cressol. Douglas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer muito grande receber você aqui no Sobre Isso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria poder participar do programa. E eu espero que tenhamos outras entrevistas como essa para falar mais sobre a Cressol, sobre todas as formas de investimento, enfim, sobre os projetos, né, a expansão. Tem muito mais por aí. Você acompanha a gente aqui no Sobre Isso. Nós agradecemos novamente aqui ao Douglas pela presença, por compartilhar a sua história e esse projeto da Cressol para a Cianorte, para toda a região. E fica também o convite para você continuar prestigiando o nosso comércio local, participando da campanha Show de Prêmios da ASIC e concorrendo aos próximos sorteios. Afinal, quando a gente compra no comércio da nossa cidade, todo mundo ganha. O que você aprendeu hoje caminha com você. Até o próximo Sobre Isso. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.